Fechou. Muito bem. Então é isso. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso clube de leitura. Esse aqui é um desejo antigo meu. Eu já pensei, quem é mais próximo do meu sabe que toda hora eu tô falando de algum livro, tô pensando, pirando em ler ele de alguma forma e tal. Eu acho que essa ideia de clube de leitura ela pode ser muito interessante, né? Eu fiquei pensando o que me ocorreu, né? Quando eu tive essa ideia, né? Quando eu tive esse desejo de começar a divulgar esse clube do livro e tal. Fiquei pensando, né? Meditando assim, o que será que me provocou para eu fazer isso, né? Para tomar essa iniciativa, né? E eu fiquei pirando que tem uma coisa muito doida, né? Quando você vai morar em outro lugar, mesmo que seja um outro estado, mesmo que seja um estado próximo do seu, né? Que é o lance que as pessoas ficam te identificando como parte do lugar que você saiu, né? Então, tipo, eu sou mineiro. Então, eu falo que você é mineiro, e é uma vantagem social imensa ser mineiro, né? E aí você fala que você é mineiro para as pessoas, isso produz uma certa reação e tal, e uma coisa muito doida é que as pessoas rapidamente associam o mineiro à comida mineira, né? E isso, obviamente, que me vai desce, é a comida que eu mais gosto de comer, ainda que eu encontro a mesma comida que eu como em Poços de Caldas, eu como em Campinas. Eu como em São José dos Campos, eu como no interior de São Paulo. Eventualmente, quando a gente vai um pouco mais para longe, para o Paraná, para Goiás, enfim, até para algumas partes do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, por ser litorâneo, acho que tem uma outra cultura alimentar, né? Mas eu encontro essa comida que se chama de comida mineira em vários lugares. E isso sempre me intrigou, né? Porque por mais que eu visse especificidade nisso que a gente chama de Minas, de mineiro, né? Eu via isso distribuído em todos os lugares que eu ia, né? Nessa região toda. E eu me lembro que quando eu conheci esse livro do Dória, o Formação da Culinária Brasileira, ele explicou para mim isso. Ele explicou isso para mim porque ele explicou um pouco da ideia de paulistânia, né? Que é uma coisa que a gente vai discutir, acho que, não sei se hoje, mas assim, com certeza ao longo desses encontros que a gente vai fazer. Ele explicou o conceito de paulistânia e me explicou também que na paulistânia come-se isso que ele chama de culinária caipira. E aí eu falei, que doido, cara. Então, quer dizer, o que explica isso é muito menos um conceito de comida mineira e muito mais um conceito de comida caipira, e caipira se amplia para uma faixa do território que é muito mais amplo do que o contorno do estado de Minas Gerais. Achei genial. Pirei nessa ideia. E desde então, esse livro me acompanha no meu trampo. Eu sou nutricionista, né? E nas minhas conversas, nos botecos, ele aparece. E esse tema, eu sinto que, por conta das relações que eu construí, orbita um conjunto de pessoas que se interessam por esse assunto, por esse tema, sobre comida brasileira, culinária brasileira, comida no geral. E aí, cara, eu achei que ia ser uma puta ideia ler esse livro em companhia. E aí um dia eu fiz essa provocação lá no Instagram, e um monte de gente respondeu, cara. Eu achei do caralho, assim, o interesse. Falei, caramba, que massa, as pessoas estão interessadas, né? E eu nem falei que livro que era, só joguei, assim, só pra ver. E isso me animou. E eu pirei num programa de leitura. São leituras e conteúdos audiovisuais para a gente fazer a leitura do Formação da Culinária Brasileira. Então, meio que foi por isso que eu fiz esse clube. Como que vai ser a nossa dinâmica aqui hoje? O que eu pensei para hoje? Hoje é um dia bem atípico, né? Porque é o primeiro dia, né? Eu acho que no papel de articulação a gente acaba falando mais no primeiro dia, né? A ideia é que isso seja muito mais compartilhado e muito mais de troca, né? Mas hoje tem algumas formalidades para a gente se entender aqui, né? Para a gente, de alguma forma, criar uma metodologia, pensar isso junto e tal. Mas eu pensei em fazer uma apresentação rápida do programa do clube, explicando o que a gente vai ler em cada encontro, assim, bem resumidamente, mostrando isso numa tabela, falar um pouco do dia, do horário, uma questão mais funcional, da organização funcional do clube, né? E, no final, me apresentar brevemente, passar a palavra.
E aí a gente faz uma rodada de apresentação, nós estamos em 11 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, então tá tranquilo o tempo. A gente se apresenta do jeito que a gente achar, a gente não tá num curso acadêmico, né? Então mas tem uma coisa que eu acho que seria legal a gente falar nessa apresentação, falar da onde a gente é. A gente tem pessoas de lugares bem diferentes, tem gente do Sul, tem gente do Rio de Janeiro, tem uma camarada do Amapá que vai participar, um outro pessoal de Brasília, enfim, gente em Minas, em São Paulo e tal, então falar de onde tá, acho que é legal, e falar um pouquinho do porquê que se interessou de fazer aqui o clube, de participar e tal. Enfim, livre, e nós estamos em 10 pessoas, então a gente pode falar um pouquinho cada um, logo depois dessa apresentação do clube. E aí, a gente faz um start da discussão do primeiro ensaio. Eu deduzo que a gente deva conseguir, assim, né? Uma coisa é o que a gente planeja, né? Outra coisa é o que a gente consegue executar. Mas, assim, o planejamento era que a gente conseguisse discutir hoje a primeira metade do livro. No entanto, pode ser que fique uma parte disso para a semana que vem, e esse ensaio pode ser que se estenda, inclusive, para uma terceira semana. Ele é denso, né? Ele tem muita coisa para discutir, e eu acho que o coração desse livro está nele. Então, foi esse o trajeto que eu pensei para a gente fazer hoje. É um dia típico, nos outros a gente vai fazer de forma muito mais dialogada, mas é um pontapé inicial. Pode ser? O que vocês acham? Da hora. É nóis. Então, bora lá. Então, assim, eu escolhi esse livro do Dória pelos motivos que eu já expliquei. Esse livro aí, ele tem esse texto, na verdade, ele tem 3 edições, né? Uma primeira, ainda num outro título de 2008, que o Dória conta na apresentação, né? Ele faz uma apresentação, eu não sei como é que ele chama isso. Uma apresentação. Na apresentação do livro, ele diz que esse livro foi publicado a primeira vez como um material que apoiaria um curso para cozinheiros espanhóis que vieram para o Senac, né? Suspeito que seja o Senac Santo Amaro, porque tem um curso de gastronomia lá. E aí ele publicou esse primeiro texto numa versão mais curta, como enraizamentos da cozinha brasileira. Segundo ele, as ideias fundamentais do texto já estavam ali, né? Depois, em 2009, a Publifolha lança uma versão estendida, já mais parecido com essa edição que a gente vai ler, já com o nome de Formação da Culinária Brasileira. E em 2021, a editora Fósforo lança essa edição aqui que a gente está em mãos, que tem um prefácio da Helena Riso, projeto gráfico é do Estúdio Arado, que é uma rapaziada muito massa de Belo Horizonte, que fez também a arte do pôster que acompanhou esse livro, que é muito bonito, e o Culinária Paulista como é que é? A Culinária Caipira na Paulistânia, que é um segundo livro que eles publicaram meio juntos. Então, é esse o livro que nós vamos ler essa terceira edição. Para quem não tem ele físico ainda, a editora Fósforo está dando um desconto de 20%. Então, nas informações do Instagram, no e-mail que eu mandei, e quem não tiver acessado fácil, eu posso mandar no WhatsApp também. Quem quiser comprar, eles deram 20% de desconto e me mandaram uma edição fechadinha dele, nova. E eu tinha pensado em sortear no meu Instagram, mas eu repensei depois. Eu vou sortear, na verdade, entre nós aqui. Então, vamos esperar o próximo encontro, que eu acho que vão ter mais pessoas. E aí eu vou sortear o Formação da Culinária Brasileira entre nós. E aí eu mando por correio, ou entrego pessoalmente, vamos ver quem vai levar, né? Para vocês. Isso foi um presente da editora junto com o cupom. A Fernanda, que é a editora lá da editora, ela foi muito gentil quando entrou em contato e tal, e facilitou esse brinde para nós aí. Então, nós vamos ler a edição deles. É isso. Bom, o clube vai funcionar em formato virtual todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h. E eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem aqui, fazer isso acontecer em 1h30. Eu acho que tem dias que, se a coisa pegar, imagino que 1h30 vai dar para começar a conversar, né? Mas tá tudo bem também. Mas a princípio tá planejado para isso, porque é meio de semana, enfim, né? É isso. Começando hoje e vai até dia 25 de novembro. Metodologia, né? Então a gente vai se encontrar aqui virtualmente
Eu pensei em todo o começo de encontro, eu faço um breve resumo daquele ensaio, porque a parada é a seguinte: às vezes a gente não consegue ler e a gente fica constrangido de colar no encontro porque a gente não leu. Só que se você faz uma introdução, se você tem uma introdução, o próprio debate, às vezes o conhecimento que você já traz, as outras leituras que você já fez, isso induz, né, isso te vincula ali, você participa. E é um clube de leitura, não é uma disciplina, não tem um fim formativo formal, né? Ou seja, para a gente trocar essa ideia aqui. Então, para que todo mundo fique muito à vontade de vir quando não tiver lido o texto, mas óbvio, né? É muito mais gostoso quando você lê o texto, né? Você se sente mais integrado, você chega com as questões mais formuladas, né? O pagamento, como que vai ser? Num esquema de pague quanto puder. Isso aqui, queria contar uma história rápida e breve, que é a seguinte. Uma vez, em 2012, se eu não estou enganado, 2012, uma camarada minha, um casal de amigos meus lá de Lavras, iam fazer uma vivência de práticas integrais. Incluía coisas corporais, yoga e tal, cozinha vegetariana, vegana e tal, um negócio que eu achei muito massa. Só que não tinha grana para colar. E aí mandei e-mail para ela, falei, pô, Fabio, achei legal pra caramba, né? Que eu como quem não quer nada, né? É, que legal, não sei o que e tal. Infelizmente não vou conseguir participar porque tô sem grana agora, e era verdade e tal. E ela respondeu assim com uma frase: ó, tire, eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas era uma coisa assim: tire as barreiras financeiras do nosso caminho. Tipo assim, ó, pode vir, pode chegar, você é bem-vindo. E eu fui, fiquei lá 15 dias e tal, não paguei nada, não me cobraram nada. E eu achei isso um bagulho massa pra caralho, porque dá a possibilidade de, quando uma pessoa tá sem grana, poder participar, sem qualquer constrangimento. Pode chegar, é bem-vindo, e é isso aí. Pode usufruir de tudo, não tem, é isso. Pode colar sem precisar pagar. No entanto, tem um trabalho associado a isso, né? Fazer isso acontecer, tanto em termos de divulgação quanto uma preparação, é muito parecido com o trabalho de montar uma disciplina, né? E para remunerar isso, eu estou pedindo uma contribuição em Pix, do quanto as pessoas se sentirem tocadas, o quanto puderem, o quanto não for atrapalhar a rotina. Isso vai acontecer com essa contribuição ou sem essa contribuição. No entanto, ia me fortalecer muito essa contribuição. Quando eu falei dessa ideia para alguns amigos, algumas pessoas me falaram assim, pô, mano, mas fala um valor aí, porque, tipo assim, sei lá, né, velho, eu queria saber mais ou menos o que você considera justo aí e tal. E veja bem, para mim justo depende da condição da pessoa. Então, é isso, né? Mas assim, se eu fosse fazer isso aqui livremente, eu cobraria R$ 180. Por mês? Não. Pelo negócio inteiro. R$ 180. A partir disso, você paga quanto você puder. Pode pagar metade, tá suave. Pode pagar um terço, tá suave. Não tô numa fase boa para pagar qualquer valor. Tá suave também. Todo mundo bem-vindo. Fechou? Aí eu mandei o Pix lá no e-mail. Se ficar em dúvida também, quiser me perguntar ali no WhatsApp, nós manda rapidão. Vale. Seguinte, então são 8 encontros. E esse livro tem 7 ensaios. Como que nós vamos fazer? O primeiro ensaio é muito maior que os outros. Ele é um terço do livro. Então, o primeiro ensaio nós vamos dividir em 2 encontros, que é essa semana e semana que vem, que nós vamos ler o Formação da Culinária Brasileira. Eu sugeri como audiovisual para hoje A Rainha do Brasil, né, o episódio 1 daquela série História da Alimentação no Brasil, que tem no Prime Video. Acho que o Dória faz uma provocação bem interessante em relação à questão da mandioca, da hegemonia da mandioca nessa associação da culinária indígena, né? E aí esse capítulo aí, acho que esse episódio aí, ele dá elementos para a gente, acho que reforça um pouco pelo contraste, na verdade, né? Ele não fala a mesma coisa que o Dora fala, mas ele faz um contraste para a gente entender essa hegemonia, né? Enfim, assuntos para a gente avançar mais para frente. Semana que vem, o podcast da Elaine, que é o Panela de Impressão, para a gente já cair nesse debate da comida e colonialidade, porque é disso que o Dora está falando. Ainda que ele esteja escrevendo numa época pré-estudos decoloniais, né? Ele não está dialogando diretamente com essa galera, né? Então, mas acho que a Elaine traz aqui coisas bem interessantes para a gente pensar nesse episódio. No terceiro encontro, a gente muda o encontro e aí a gente vai ler um ensaio também que é muito bom, que é o Entre Secos e Molhados.
Ele vai falar bastante dos botequins, do boteco. E aí, para complementar isso, eu pensei no documentário do Nenel, que é um jornalista gastronômico de BH, que é o Mercearias de BH. Esse aqui eu recomendo fortemente que você tente assistir. Isso tinha no YouTube, agora está no Globoplay. Pode dar um jeito de arrumar um jeito pirata de fazer todo mundo acessar isso. E vou falar uma coisa, hein? Não sei se eu estou sendo muito pretencioso, mas eventualmente rola até chamar o Nenel para trocar essa ideia, né? Ele anda meio popstar ultimamente, eu não sei o quanto ele iria aderir a um convite desse, mas assim, eu acho que a união desse ensaio com esse vídeo é assim, fino, faz muito sentido e esse filme é muito bonito. Quarto encontro. Vai uma crítica mais consistente dessa ideia de culinária regional, né? A emergência dos sabores regionais. E aí, junto com isso, né? E aí ele já traz nesse ensaio que é essa ideia de culinária de ingrediente, que particularmente eu acho que é uma roubada. Eu acho que tem um monte de problema nisso aí. Mas ele está escrevendo lá em 2009 também, né? Talvez a gente não tivesse acessado todas as críticas ainda. E aí, para fazer um contraponto a essa ideia, eu trouxe o texto da Thalita Ferreira, que é fruto da tese de doutorado dela, que ela discute essa coisa do neocolonialismo, e que eu acho que é uma crítica certeira a essa coisa que o Dória fica levantando de culinária de ingrediente e tal. É uma briga boa. No dia 4 de novembro, portanto, no quinto encontro, vamos pensar o feijão, né? O feijão é uma coisa muito particular, porque diferente do milho, diferente da mandioca, diferente de alguns tipos de peixe, o feijão consegue resistir a uma certa diversidade, né? O milho, apesar da multiplicidade genética dele, a gente come uma variação muito uma só, né? Da questão do milho, né? O feijão ele é um pouco diferente em relação a isso, né? E aí vamos ouvir o Prato Cheio, né? O podcast lá do Joio e o Trigo, esse episódio que chama de Marmelada Só Sobrou o Nome, que eu acho que faz um contraponto interessante também por contraste com o texto do Dória, né? A ideia é sempre isso, né? Trazer um ponto e um contraponto. Bom, a gente avança para o penúltimo capítulo, para o penúltimo encontro, o sétimo encontro, com o texto Legibilidade e Legibilidade à Mesa, que a gente vai falar mais sobre a questão da etiqueta, né, dos modos de comer, desse movimento de afrancesamento que rola na culinária a partir do século XIX, né? Vamos conversar um pouco disso. E aí propõe de novo assistir mais um episódio da história da alimentação do Brasil, que é o que eles falam sobre o cuscuz, para a gente pensar essa diferença entre o cuscuz do Nordeste, cuscuz paulista, cuscuz marroquino, né? Enfim, é um tema que desperta paixões também. Não, na verdade era o sexto aquele, né? Agora é o sétimo, né? No sétimo, eu acho que é uma dobra fundamental e um contraponto ao texto do Gilberto Freire, que é o estilo feminino de cozinhar, né? Ou seja, que é pra gente desconstruir desconstruir não sei se é desconstruir, eu acho que é pensar os papéis de gênero, né? Esse lugar da mulher como cozinheira doméstica, o homem como cozinheiro, chefe de cozinha, né? Todos os grandes escritores de livros internacionais de cozinha são homens, né? No Brasil, a gente ainda tem outras pessoas, né? A gente tem a Nina Horta, enfim. O Brasil faz um contraponto bom nisso aí, mas no geral são homens, né? E aí também vamos pensar mais um episódio da Elaine, que é o Comida é no Feminino. Por que isso aqui é uma coisa importante? Porque o Gilberto Freire, ele faz um argumento muito romântico, né? Em relação às mulheres, em relação e às questões de raça também, no Casagrande Senzala, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contraponto na culinária contemporânea hoje, né? Com a Helena Rizzo, com a Janaína Rueda, né? Enfim, assim, tem muitas outras, né? Mas, assim, certamente a gente tem uma diversificação do campo culinário profissional também, né? E, por fim, para mim era o capítulo que não precisava estar nesse livro aí, mas é bom para a gente assim, encerrar lavando a alma, falando tudo de mal que a gente quis falar ao longo de todos os encontros, que é proposta para a renovação culinária brasileira. E aí, eu queria propor um vídeo no YouTube daquele canal do JB, que ele registra um debate do João Dória num contexto bem doméstico, assim, dele metendo pau no pudim, né? Porque o Dória acha um absurdo essa coisa do uso do leite condensado na culinária brasileira, né? Substituir uma tradição de potarias e de doce de
de tacho, que é uma maravilha mesmo, mas assim, né? Enfim, ele vai falar isso aqui e fez livro com Alex Atala, né? Então, ou seja, é difícil também defender, né? Enfim, esse é o programa. É disso que nós vamos conversar aqui ao longo desses encontros. A gente não vai sair daqui conseguindo definir claramente, conseguindo fazer uma descrição, um resumo do que é a culinária brasileira. A gente vai pensar o que são os discursos sobre culinária brasileira e o que eles induzem para a gente pensar. O que sobra aí para a gente pensar disso. Não é um livro perfeito, eu vejo vários problemas, acho que tem várias questões, acho que a tese da Thalita faz críticas pontuais excelentes aqui, é uma atualização desse debate. Mas eu acho que o Dória traz pontos importantes, principalmente para a gente conseguir reler o Gilberto Freire e o Câmara Cascudo e essa ideia de formação da culinária brasileira. Então, assim, fiquem todos muito à vontade para assim, colocar os incômodos, os limites, as outras leituras e tal, porque, enfim, é isso. Quando isso tudo acabar, quando a gente passar por todos esses encontros, nós vamos fazer um almoço colaborativo lá no Tribos de Gaia, que é uma associação que eu faço parte aqui de Barão Geraldo. A gente tem uma cozinha lá, cozinhona braba de lenha, fogão de lenha, e aí a gente pode pensar como fazer esse almoço. Eu sugiro que a gente vá conversando disso ao longo dos encontros. A gente pode tanto cozinhar lá, quanto a gente pode levar cada uma coisa e tal, e fazer um encontro ali. Não vamos estender muito nisso, ao longo dos dias a gente vai refinando as ideias, porque hoje nós estamos com muita coisa para discutir. Fechou? Esse é o programa. Pergunto, alguém tem alguma dúvida? Falei alguma coisa muito rápido? Alguma coisa ficou confusa? Ou querem colocar alguma coisa? Ô, Alisson, só uma coisa. Tinha até comentado com a Bela, essa série aí da história da culinária brasileira, eu não consegui achar os episódios de jeito nenhum, assim. Não estão no Prime mais. Eu acho que, enfim, não sei. Não sei se você conseguiu assistir recentemente, mas eu não consegui encontrar eles, não. Pois é, pelo que parece, eles saíram do Prime Video, né? Eu tô tentando achar isso na Deep Web, mas eu não achei ainda. Se até semana que vem eu não encontrar o link, a gente substitui esses conteúdos. Beleza. Podemos seguir? Bora. Então, assim, eu vou começar me apresentando rapidamente. Todo mundo já me conhece, então eu vou ser bem mais breve. Eu sou o Alisson, sou mineiro de Poços de Caldas, vivo aqui em Campinas já tem mais de 10 anos, trabalho como nutricionista, já fiz um monte de coisa, já tive restaurante, restaurante, né, dá uma roupagem bonita, né? Tive uma marmitaria, que também aceitei sua dignidade. Tive uma marmitaria, dei aula, trabalhei com pesquisa acadêmica, fiz consultoria, enfim, fiz um monte de coisa, e agora estou terminando o doutorado, agora no fim do ano, se tudo der certo, e estou precisando me reinventar profissionalmente. Então, isso aqui faz parte de uma estratégia ampla, de um monte de coisa que eu estou fazendo para conseguir dar conta dos boletos, mas também, assim, né? Outra fase da vida. Então, estou pensando isso como um novo projeto. Os motivos por que eu quis fazer esse clube já estão ditos. Então, é isso. Vou passar rápido aqui e eu vou passar minha cara aqui. Eu vou já para o outro slide, porque, assim, é demais. Né? E aí, quem puder pegar a palavra, eu fico muito agradecido. É pra gente se apresentar agora? Né? Isso. Eu vou começar, então, já com silêncio. Adorei o fundo. Bom, eu sou a Isabela, moro em Campinas. E... Bom, sou enfermeira de formação e trabalho atualmente com gestão de saúde corporativa, mas eu me interessei pelo clube porque basicamente comer e cozinhar é uma das coisas que eu mais gosto na vida, né? E aí eu tenho gostado de me aproximar mais do tema sobre um outro aspecto e acho que é isso. Passo para o próximo. Vou eu? Meu nome é Daniel, eu sou jornalista de formação, mas agora também estou fazendo psicologia como segunda graduação. E, na verdade, assim, eu conheço o Alisson e tal, e gosto de clube de leitura, gosto desse ambiente de
ler alguma coisa acompanhado, poder ter essas discussões. Mas esse é um tema que me atraiu especialmente porque assim, eu nunca li nada ou me aprofundei em nada sobre alimentação, nessa parte sociológica ou histórica e tal. E eu também acho que como talvez, né, a grande chance que muita gente aqui tem uma relação conturbada com a alimentação desde muito cedo, né? E a partir do momento que eu entendi isso, também eu comecei a me interessar de várias formas diferentes por fazer as pazes com a comida, entender de onde vem aquilo que eu estou comendo, né? E como é que eu posso ter uma alimentação que seja prazerosa e também equilibrada. Então, eu acho que de uma certa forma o clube e a própria temática, ao invés de necessariamente fazer uma consulta com um nutricionista, por exemplo, que também né, também é um caminho, mas eu acho que eu olhei muito para essa proposta do Alisson dessa forma, assim, de que, tipo, colocar isso, essa reflexão, de alguma forma, no meu dia a dia, assim. Então, isso me atraiu, assim, nesse sentido. Então, por isso que eu estou aqui também. Boa noite, meu nome é Tiago, eu sou psicólogo de formação, fiz uma fiz meu mestrado, meu doutorado na alimentação, nutrição e saúde, na UERJ. Estou falando aqui de São João da Barra, no norte do estado do Rio. Não sei se vocês conhecem São João da Barra, mas é uma cidade que viaja o Brasil todo com conhaque de alcatrão, São João da Barra, né? A fábrica é aqui, então é uma bebida que eu tenho o prazer e a beleza de comprar sem perigo de estar adulterada, porque eu vou aqui na fábrica, aqui perto, e compro essa bebida. Então é o que eu tenho bebido ultimamente. E já trabalhei em restaurante, estou fazendo um trabalho com as mulheres da pesca em Búzios, né? Na região litorânea do Rio, né? Pensando um pouco a tradição caiçara, pensando um pouco essa ideia de tradição no litoral do Brasil, no litoral do Rio de Janeiro. E a ideia de entrar aqui foi a partir do contato com o Alisson, né? A gente se conheceu no evento da UERJ e achei muito boa a ideia porque eu estou muito afastado desse projeto, entraram outros projetos na frente, eu estou precisando retomar e resolvi ter esse grupo de leitura como uma reaproximação do tema, já que eu me distanciei aí. Vai ser um prazer estar com vocês aí. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Bárbara. Eu nasci em Campinas e vivo em Campinas desde então. Acho que como a Bela falou, né? O Dani também trouxe um pouco disso. Até falei disso essa semana com o Alisson. A comida é muito central, né, em nossas vidas, com as belezas e os horrores disso. Então, acho que é um tema que eu estou sempre falando, buscando, compartilhando, enfim. Acho que por conviver bastante com o Alisson, a gente troca bastante isso, por nossas histórias, experiências, leituras, enfim. Esse tema em específico, cozinha brasileira, né, comida brasileira, me interessou muito porque eu acho que tem um mistério, né? É um mistério bem complexo, assim, que acho que vai ser bem legal de pensar junto com o pessoal. Boa noite, me chamo Alexandre, sou de Guapé, alguns mais próximos também me chamam pelo nome da minha cidade. Eu conheço o Alisson aqui da Unifal, né, de Geografia, sou professor de Geografia aqui do estado de Minas Gerais, então conheço ele aqui da universidade, né, já bebemos muita cerveja junto, né, já fomos em muita festa, trabalhamos junto, então quando ele lançou aí essa proposta, eu falei, vou participar. E é um livro que já estava no meu radar para ler, eu já queria, né, tido lido antes. E aí eu falei, essa é a oportunidade. E é um tema que me interessa muito, né, culinária, formação da culinária, comida, né,
vai muito sobre a questão da identidade nacional também, então eu penso que eu vou utilizar bastante disso aí. E também porque eu queria fazer algo diferente, né, à noite, às vezes sempre fico só muito, né, lendo coisa para preparar a aula, então acho que é uma forma também de dar uma relaxada aí. Oi, pessoal, eu sou a Vicky. Eu só tô no áudio porque minha internet está quase inexistente, mas nos próximos encontros prometo que vou aparecer. Bom, eu sou de Bauru, cidade de sanduíche, e eu tô participando porque eu gosto muito dessa coisa da alimentação. Eu gosto muito de cozinhar, para mim é sempre uma coisa muito afetiva. Gosto sempre de reunir muita gente em volta da mesa, seja para comer, seja para beber. Então, acho que é um tema que me chamou bastante atenção e poder compartilhar isso com pessoas super queridas é melhor ainda. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Kíssila, eu sou de Ipatinga e eu moro em Alfenas. O Alexandre me convidou para o curso e eu sou historiadora, sou professora de história. Eu achei super interessante a forma da gente pensar o país e pensar nessa construção de Brasil por meio da alimentação, porque por mais que eu tenha me deslocado dentro do estado, eu senti uma diferença grande quando eu mudei para o sul de Minas, do que a gente come na minha região, do que a gente come onde eu estudei. Então eu fiquei super animada com a proposta, achei o livro interessantíssimo do capítulo que a gente começou a ler, não finalizei a leitura, quero acompanhar a leitura à medida que o tempo for passando com vocês e tô animada, acho que vai ser legal pensar o país e essa construção de identidade mesmo a partir da culinária, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito também. Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou designer e ilustradora, um peixe fora d'água aqui, e já tem algum tempo que eu tô me interessando mais pela área da nutrição, e esse momento foi muito perfeito, assim, para estar aqui participando desse grupo, porque foi uma forma muito amigável de começar a me aproximar desses assuntos. Eu ainda não li também o livro, mas eu tô bastante empolgada, assim, porque das minhas tentativas de me aproximar mais dessa área como pessoa leiga, né, eu tenho percebido sempre uma visão muito afastada da realidade brasileira, assim, né, conteúdos muito mais técnicos e não era exatamente esse o meu interesse, assim, com a nutrição, né? Pensar em vitaminas e macronutrientes. Então, eu estou bem empolgada para ter esse contato um pouco mais humano e cultural, assim, com o tema. E é isso. Boa noite, eu sou a Júlia. Eu nasci em Campinas, hoje moro em Cardeal, interior de Indaiatuba, aqui Ilhas Fausto, região de Campinas. Eu me formei em Ciências Sociais, e aí nessa época o que eu me interessava era estudar medicina indígena e cultural, embora o meu TCC acabou indo para como a desterritorialização, né, dos Guarani fez com que eles não pudessem mais ser os plantadores que eles sempre foram e começassem a precisar a viver com as cestas básicas, né, que são alimentos muito diferentes. Então, acho que sempre aonde eu vou, a alimentação entra por algum lado. Depois disso, eu comecei a trabalhar com medicina indiana, que é o Ayurveda, e onde a gente fala muito, né, sobre alimentação como um pilar para a saúde humana, e aí mudou a minha visão, assim, o meu jeito de me relacionar com a comida, o jeito de cozinhar, o jeito que eu ofereço a comida das pessoas. Eu tenho um filho, então acho que isso também é algo assim que me move muito, poder oferecer para ele o melhor que eu posso e proteger ele, de certa forma, de alguns absurdos, né, que são empurrados hoje para as crianças, né, através das propagandas, enfim.
eu comecei a gostar muito desse assunto, comecei a acompanhar o pessoal do Joio de Trigo e pirei mesmo, assim, descobri uma paixão. E aí uma amiga, Ana Luísa, me recomendou o grupo de estudos e eu achei incrível. Sempre quero falar mais sobre isso, né? Tá discutindo. Então, acho que foi um presente que eu ganhei e espero poder estar aqui, compartilhando com vocês e aprendendo mais também. Acho que fomos todos, né? Acho que todo mundo falou. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão conseguindo ver o slide projetado aí? Sim. Fechou. Então, ó, daqui para frente agora é freestyle. Então eu vou fazer algumas provocações. Eu acho que nesse primeiro dia, assim, eu vou acabar falando um pouco mais, mas eu queria pedir, assim, que vocês me interrompessem, parassem e tal. Eu pensei sendo uma coisa de uns 20 minutos, assim, para dar um start no livro, nas provocações iniciais, mas assim, a qualquer momento, sem qualquer tipo de disciplina, eu acho que a gente pode se parar, pedir parte e tal, enfim. Então fiquem bem à vontade. Prazer, todo mundo, seja muito bem-vindo. Que massa, que galera da hora. Eu já fiquei com vontade de comentar várias coisas. Falar assim, nossa, você não sabe, conhece tal pessoa que conhece você, não sei de tal lugar e tal. Mas eu acho que a gente vai ter tempo para ir fazendo isso. Seja todo mundo muito bem-vindo. Da hora demais. Fiquei animado que tem geógrafo, que tem historiadora, terapeuta ayurveda, designer, jornalista, enfermeira, é um bonde massa. E tem uma galera pesada que vai chegar nas próximas também. Então, assim, eu acho que é um grupo. E também, assim, tô aqui nesse lugar de fazer uma provocação inicial para quebrar o gelo, mas, assim, tô bem longe de ser um especialista nesse tema. Eu fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva, eu sou especialista em SUS. Então, nossos interesses estão no mesmo terreno. Em alguma medida, eu sou um articulador desse negócio e estou lendo na mesma perspectiva. Então, assim, não é um lugar de professor de maneira nenhuma. Mas, enfim, vamos lá. Esse livro começa com uma pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta ótima para, enfim, tá como um post-it mental durante toda a leitura. Que é a seguinte: o que é a cozinha brasileira? Eu já acho muito curioso que ao longo desse primeiro capítulo ele não se atém muito aos detalhes do que ele chama de cozinha, do que ele chama de comida e do que ele chama de culinária, né? Esse é um tema que na antropologia da alimentação gera teses e teses. E eu acho que ele faz isso meio que de propósito e sem muito rigor. Ó, Regina aí, peraí, deixa eu soprar pra dentro aqui. Ô, Regina, tudo bem? Você tá? Bom, já ela se apresenta. Eu vinha falando que ele faz isso sem muito rigor, né? Ele vai comentando. Tem hora que ele usa cozinha, tem hora que ele usa culinária, tem hora que ele usa a palavra comida. Mas aqui vamos trabalhar com a expressão que ele usa no texto, né? O que é a cozinha brasileira. E acho que para a gente pegar o contexto geral desse livro, é importante considerar que ele está falando sobre dois conceitos que foram inventados, que não existem em estado de natureza, né? Que é tanto a ideia de cozinha quanto a ideia de Brasil. E o que é curioso é que, pelo menos nesse primeiro capítulo, ele teoriza muito mais a respeito do que é que seria Brasil do que cozinha propriamente dito. Eu não sei se vocês têm essa mesma perspectiva. Mas ele insere essa cozinha, e quando ele fala em cozinha brasileira, ele está falando mais sobre um conceito que foi formulado e elaborado numa certa época, do que numa ideia máxima de cozinha. Porque no domingo a gente foi almoçar, a Belinha tava, e aí ela trouxe uma questão que eu fiquei pensando que é real, que de fato gera um incômodo, né? Então, assim, ele tá dizendo, então, né? Porque ao fim e ao cabo, no fim, a gente vai constatar que é muito difícil falar numa cozinha brasileira, né? E aí a gente pergunta, então não existe uma cozinha brasileira? Essa é uma primeira pergunta.
Mas na minha leitura, não me parece que ele esteja falando disso. Na minha leitura, parece que ele está falando de alguma coisa que é, dentro dessa ideia de construção de um Estado-nação, o que é a cozinha brasileira? E aí ele vai fazer isso muito no bojo de um debate que vem lá desde a independência, né, de 1922, passando pelo processo de abolição da escravatura muito forte, por todas aquelas leis abolicionistas ali desde a década de 50 do século XIX, desembocando na proclamação da República e culturalmente com uma coisa muito importante ali da Semana de Arte Moderna de 22. Todo esse movimento passa por uma preocupação em relação ao que é ser brasileiro. Porque a gente deixa de ser colônia, passa a ser primeiro um império independente, depois uma república, e é fundamental, como fez a França, como fez a Itália, como fez a Alemanha, e nós como colônia, o que a gente é enquanto povo. Principalmente depois da vinda da família real para cá, né? Que aí eu acho que é mais importante ainda reafirmar a independência desse processo. E por trás de um conjunto de ideias que passam tanto pela sociologia, né, pela sociologia primeiro com o Gilberto Freire, mas depois com o Câmara Cascudo, que fica nesse campo que é meio folclore, que é meio história, né, do campo cultural, pegando o modernismo, a Semana de Arte Moderna como um grande símbolo, o regionalismo nordestino também, ali da primeira metade do século XIX, um conjunto de teorias que, em geral, tendem a desembocar numa leitura desse processo do que é ser brasileiro como algo fruto de um processo de miscigenação. O Doria ele no livro, ele usa várias vezes a palavra mito, né? Ele fala em mito da miscigenação. E aí depois eu estava vendo uma entrevista dele nos últimos dias e ele reconhece uma certa forçada de mão nisso. Ele fala assim, não, eu acho que mito talvez tenha sido um exagero. Depois que eu escrevi, eu tenho pensado mais na ideia de uma narrativa, né? Então, assim, de uma narrativa sobre miscigenação, né? E quando ele fala disso, ele vai falar principalmente, ele vai dialogar principalmente, vai dialogar no sentido de contrapor as contribuições do Gilberto Freire no Casagrande Senzala, não é? Que vai, a partir de uma perspectiva muito doméstica, né? A partir de uma perspectiva muito da Casa Grande, e a partir de um contexto analítico muito restrito, porque quantas casas... Pensa no sentido da constituição disso como um material que foi produzido a partir de uma pesquisa. Não dá para dizer que isso que tenha qualquer rigor metodológico em termos de testar aquilo enquanto uma coisa que expressa uma coletividade. Você entende o que eu quero dizer? Eu não quero ficar sendo cientificista com esses textos, mas assim, existe um limite do que essa pessoa, enquanto sujeito mesmo, enquanto pesquisador, enquanto indivíduo, conseguiu testar. Entende o que eu quero dizer? No sentido de ele acessou uma realidade particular, de uma região particular, de um momento particular. E aí, ao acessar esse contexto muito particular, e talvez também por escrever a partir do lugar de uma pessoa da elite, de uma pessoa branca, ele produziu uma leitura um pouco romantizada dessas relações, não? Então, esse mito da miscigenação, ou essa narrativa da miscigenação, que o Gilberto Freire apresenta a partir do encontro das três etnias, né? A etnia ameríndia, a etnia africana e a etnia portuguesa, você tem um processo de miscigenação, né? Isso de forma ampla. E ele aplica de forma muito matemática, de forma muito espontânea, para pensar a alimentação. E o Doria faz contrapontos importantes em relação a isso, a essa ideia, né? É uma coisa central do argumento desse capítulo, né? Então, a primeira grande síntese do Gilberto Freire é que a culinária ela aparece como uma síntese da mestiçagem cultural. E positivando, né? Ou seja, como um aspecto. Olha que maravilha de comida a gente produziu a partir desse encontro. Esse encontro, então, tem uma, na perspectiva do Gilberto Freire, tem em alguma dimensão uma perspectiva positiva, né? Uma outra coisa que ele pontua são as diferenças entre da cozinha da Casa Grande e da Senzala, que o Doria também contrapõe, porque a questão é a seguinte. Primeira coisa, esse lugar da mulher negra na cozinha da Casa Grande, né? Isso
isso pega uma origem direta nas empregadas domésticas de hoje em dia. Essa ideia de, não, mas ela é quase como da família. Não, mas a gente chama ela, inclusive, para as festas da nossa família. Não, a gente deu um presente ótimo para ela no dia do aniversário. É uma continuação desse argumento que o Gilberto Freire começa aqui no Casagrande Senzala, nesse lugar pacificado entre trabalhadores domésticos e a Casa Grande, né? Ou seja, falta atenção ali, né? Só olhar para como falta atenção, porque se a gente olhar para as relações domésticas entre classes, hoje em dia a gente já percebe as tensões. Imagina num período escravista. Então, e por outro lado, ele aporta às senzalas uma perspectiva muito de um espaço criativo. Então, nas brechas do convívio, existia um potencial criativo ali. De fato, né, a empreitada colonial foi um negócio muito grande, então com certeza haviam espaços de brecha. No entanto, se a gente pega o Josué de Castro como exemplo, por exemplo, o Josué de Castro vai registrar isso muito mais na perspectiva da fome dessas populações miseráveis de fome. Há registros, inclusive, de senhores de engenho, de senhores de casa grande em situação de falta de comida, de mandar escravo e roubar outra propriedade rural. Então, acho que essa visão do Gilberto Freire precisa de um pouco de delicadeza. Ao mesmo tempo que a ideia do Doria também precisa de delicadeza, porque também, assim, então, são pessoas... Então, não teve criação nenhuma. São 4 séculos que não fizeram nada, só fizeram sofrer. É uma visão complicada também, né? Eu acho que entre essas duas aí, talvez tenha um ponto, né? Outra coisa, né? Essa ideia da comida como expressão do clima e da adaptação ao trópico. Então, isso aqui é a adaptação europeia, principalmente. Primeiramente, a adaptação europeia. Olha que maravilha como os europeus se adequaram ao clima. E aí, algumas cidades específicas, né? Então, por exemplo, a região serrana do Rio era uma região muito importante, né? Porque é uma região mais temperada, mais fresca, né? Do que algumas áreas litorâneas, né? E uma coisa também que ele vai muito, que é essa comida como linguagem de intimidade, de afetividade. Eu acho que a herdeira direta disso aqui que o Gilberto Freire faz é esse discurso de comida afetiva que nós temos hoje em dia. E aí, obviamente, que isso produz coisas boas, tem coisa boa vinculada a isso, mas tem coisas tosquíssimas, né? Como pratos de comida afetiva de R$100, de R$120, né? Ou seja, a pessoa está servindo um guisado ali e está cobrando esse valor pelo puro capital cultural que isso se acumulou ao longo do tempo, né? Então, assim, essa é a perspectiva e já a crítica do Doria em relação ao Gilberto Freire. O Câmara Cascudo, ele é o outro com o qual ele dialoga diretamente, e o Câmara Cascudo se meteu numa empreitada, que é uma coisa que é preciso reconhecer do ponto de vista histórico e etnográfico, né? De registrar os hábitos e origens, né, as trajetórias das culinárias das 3 matrizes. O Câmara Cascudo já pega numa perspectiva Gilberto Freiriana, né? Ou seja, ele já parte do princípio que a alimentação brasileira é uma síntese das 3 raças. E a partir disso ele faz um catálogo que nos serve até hoje. Então, tem problemas de origem, vários, tem problemas históricos de pesquisas, de generalização, vários, mas aquilo ali foi uma base muito importante e é uma base muito importante, né? Mas é importante pensar também que o Gilberto Freire, por mais que estivesse fazendo uma espécie de etnografia, ele estava trabalhando numa lógica um tanto folclórica, e o Doria aponta isso. O Doria me parece bem mais crítico ao Gilberto Freire do que ao Câmara Cascudo. E aí o resultado disso, quando você vincula essas duas perspectivas e pensa a alimentação brasileira, é que você cria um jeito de olhar para a alimentação brasileira que é totalmente artificial, baseado, primeiro, numa ideia de contribuições étnicas das 3 matrizes, que é o que o Doria diz, que não corresponde ao que foi a realidade. Então, essa ideia do cozinheiro africano, da cozinheira africana, da matriz africana, trazendo técnica, modo de fazer, e trazendo isso como uma contribuição desse povo, o Doria vai dizer que mais ou menos, porque assim, como que era o formato de culinária da Casa Grande? Era totalmente baseado no modelo europeu, primeiro português, depois francês. Então, era parte importante das senhoras dessa época, das senhoras brancas dessa época, ensinar as criadas negras. Acho esse contraponto do Doria
acho esse contraponto do Doria importante. A mesma coisa dá para pensar em relação às contribuições indígenas. Tem um texto desse ensaio que ele mostra claramente como existe uma forçação de barra em relação ao argumento da mandioca, o que eu achei muito curioso também, né? E também acontece em relação à culinária portuguesa, que é muito portuguesa até um certo momento. Depois de Napoleão, ela vai se afrancesando, né? Então, ele parte dessas três perspectivas, mas isso tira muitas nuances do processo, é muito simplificado. E, por outro lado, você distribui essas matrizes étnicas nas regiões. As 5 regiões sociotécnicas que o IBGE cria. Só que isso é totalmente artificial. As conformações culturais, gastronômicas, culinárias, territoriais, não respeitam as divisões sociotécnicas do IBGE. É aí que, por exemplo, a gente olha o conceito de paulistânia e culinária caipira associada e percebe como que eles se complementam, que eles são explicativos de fato. É esse problema que eu estava falando de morar em Minas Gerais, mas cruzar de estado, 4, 5 estados diferentes e encontrar a mesma comida. A base é muito parecida. Então, qual é a questão? Essa perspectiva do Gilberto Freire e do Câmara Cascudo, que inspirou uma tradição de uma patente mais baixa, mas uma tradição longa da história da alimentação, ela produz uma leitura meio enviesada e meio limitada para explicar o fenômeno. É o que o Doria traz, né? Bom, e aí o Doria vai justificar que tem um problema forte nesse movimento aí também, que é a questão da colonialidade, né? Que não, a ausência de uma... Porque a questão é, ao fim e ao cabo, o que a gente percebe é que a culinária brasileira, a culinária brasileira oficial, ela é um simulacro muito forte de uma culinária ocidental. Pelo menos isso que está na gastronomia, né? É um simulacro da cozinha ocidental. As contribuições são muito mais europeias, elas vão se complexificando, né? Do que negras e indígenas. Quando a gente olha nos hábitos populacionais de forma ampla e na gastronomia, né? E ele vai dizer que isso acontece porque o colonialismo é um terreno muito limitado para o desenvolvimento gastronômico. E aqui é uma coisa que eu acho que é importante questionar ele. Você está falando de gastronomia, você está falando de culinária, do que você está falando? Porque é difícil de localizar. Será que ele está também falando disso, sobre prática culinária? Tá. E aí ele põe um ponto que é muito importante. Ele falou assim, uma das dificuldades que a colonialidade cria para a gente falar numa cozinha nacional é que tão logo o processo colonial se dá e a elite faz questão de se diferenciar do povo. E aí se constitui uma culinária da elite e do povo. E isso por si só cria uma dificuldade imensa de falar numa culinária nacional unificada. Tem muitas nuances nisso que ele está falando, porque existem trocas evidentes. Aí é um contraponto importante. E as sobremesas que as empregadas domésticas cozinham nas casas das famílias da elite a vida toda? As gelatinas de sabor, os sorvetões, essas comidas todas, isso não é de tradição de elite. Isso é popular contemporâneo. Então tem uma troca que o Doria ignora em alguma medida também. E acho que é um ponto importante para a gente pensar, né? E ele diz que isso é como exemplo, né? A colonialidade ela produz um contexto muito ruim, e ela institui como hábito essa divisão de povo e elite. E um exemplo disso muito marcante é a influência da cultura francesa pós-Napoleão, né? Paris vira essa referência do mundo, e aí todo mundo passa a querer copiar. Então, os salões do Rio de Janeiro, de Recife, passam a copiar essa cultura francesa, e isso vai influenciando de forma muito forte. Aí, muito mais a nossa gastronomia do que a nossa culinária. Muito bem. Essa é a primeira parte desse livro. E aí, eu queria passar para a gente conversar um pouco, né? Se diante dessa crítica do Doria, que é a crítica da primeira parte, isso não tem o capítulo todo, tem ainda a segunda metade desse capítulo, né? Faz sentido pensar numa cozinha brasileira a partir dessa crítica? Aí, duas perguntas que eu acho que a gente pode pensar também, né? A ideia de miscigenação é, de fato, uma tese enterrada? Isso não faz sentido? Porque, me desculpa, tem alguns alimentos que me fazem refletir sobre isso. O pé de moleque. Pé de moleque é açúcar. Açúcar é, como o Doria diz, uma das principais empreitadas coloniais. O amendoim é nativo, muito utilizado durante um certo período
principalmente o período pré-colombiano, né, pré-chegada dos portugueses. Isso se encontra. Isso é maluco pensar isso como uma miscigenação? Ou, por exemplo, o feijão tropeiro. Milho andino, vários povos comem milho, a farinha de milho no caso, né? Feijão, dá para usar feijão de todos os tipos, muito deles também nativos. Carne de porco, que é uma tradição totalmente europeia, portuguesa. A banha de porco junto, né? E couve, que é uma coisa asiática, se não pegar nada, couve, não é? Ou seja, quer dizer, isso não é também uma miscigenação? Isso é de fato tão tosco assim? E isso não é retórico, é uma dúvida minha de fato. E uma outra coisa, quais outras teorias e narrativas podem ser somadas para pensar essas questões? Porque, quer dizer, se o Câmara Cascudo e o Gilberto Freire produzem uma narrativa, o Dória também produz uma narrativa. A Thalita produz outra narrativa. Um exemplo, né? Que outras narrativas a gente pode pensar? Isso é um resumo para a gente discutir. Eu queria só... Ai, peraí que eu saí aqui. Quer falar, Bela, primeiro? Não, pode falar, depois eu falo. Não, Alisson, eu fiquei muito... Até comentei com a Bela isso também, de como eu, pelo menos, não tenho uma grande experiência, um grande conhecimento, né, de escritos sociológicos sobre isso, eu fiquei muito com essa impressão, assim, de que, na verdade, ler essa primeira leitura me deu muita curiosidade para saber como é que ele vai construir essa narrativa ao longo do livro, assim, porque eu fiquei com a impressão que ele se concentrou muito, assim, eu ia falar desconstruir, mas na minha cabeça acho que fez muito mais sentido destruir mesmo alguns mitos sobre a cozinha brasileira, que eu acho que ele vai de forma veemente, a própria história da mandioca lá, mas assim, essa coisa de apontar que né, todas as falhas nessa lógica da miscigenação como base da cozinha brasileira e tal, mas aí ficou ressoando na minha cabeça, né? Se não é nada disso, não é isso, não é aquilo, não é a mandioca, não é a... Então o que é, né? Tipo, eu acho que eu fiquei muito com essa impressão, assim, de que tudo bem, as bases a gente conhece, tem a própria história da feijoada lá, que eu achei super interessante e que, né, eu não conheço tão a fundo a história, mas faz todo sentido, né, que pela minha impressão era uma coisa quase como uma demanda, né, que existia muita produção de feijão, então vamos fazer algum prato aqui que vai feijão e carne, feijoada, não sei o quê, que eu acho que faz sentido, né, uma coisa, um mito de construção que faz sentido, mas aí a gente fica pensando, putz, mas tem toda, né, aquela história de que isso veio da senzala, né, que veio quase como uma forma de resistência, né, dos escravos e ex-escravos que chegou ali na cultura brasileira de alguma forma, né, como marca dessa história. Então, eu acho que para mim ficou uma coisa meio assim, não é nada disso. Então, temos quase uma tela em branco aqui, o que é que a gente vai construir como qual é o amálgama, né, da cozinha brasileira e tal. Eu fiquei muito com essa impressão lendo assim. Eu tenho uma impressão que ele não coloca, tipo, a miscigenação como uma tese enterrada, assim. Eu acho que o que ele, pelo menos no meu ponto de vista, tenta desconstruir é uma ideia triangular ali das três origens ali, muito harmoniosamente construindo a ideia, e eu acho que ele traz as outras contribuições também como importantes, mas dando ali o espaço de cada uma, como a gente consegue ver, por exemplo, a do colonizador, obviamente, toma a maior parte do espaço, mas aí ele vai trazendo depois as outras contribuições também como presentes, e eu imagino que ele vai trazer isso ainda de uma maneira mais construída, mas, por exemplo, depois ele fala dos pretos livres, né? Que daí começa aquela contribuição, por exemplo, de culinárias que eu acho que o amendoim faz parte, o açúcar também, quando eles começam a vender alguns alimentos na rua, né? Por exemplo, o que você trouxe aí do pé de moleque, eu acho que tem mais referência a isso. Então, eu acho que o que ele quer dizer da miscigenação, talvez, é que eu tenho a impressão, é que não está totalmente distribuída e foi harmoniosamente construída por essas três origens,
mas que tiveram, inevitavelmente, contribuição deles, mas dos negros, depois, muito mais da abolição, né, em determinados lugares, em determinados espaços, mas não totalmente harmoniosos. Acho que isso que me vem, assim, de cara, pensando se a miscigenação é uma tese enterrada, eu acho que não, mas acho que ela não se deu tão harmoniosamente, não totalmente equilibrada, né, na minha visão. Eu estava aqui pensando nessa questão do recorte temporal, né? Do tempo que a gente está agora e o tempo em que ele estava escrevendo e pensando, enfim. E me veio a seguinte reflexão: o quanto para que exista, né, a ideia da miscigenação, qual que é o papel da intenção nisso? Tipo, se a gente precisa ter um desejo de que isso aconteça. E por que eu pensei nisso? Porque eu acho que hoje existe, de uma certa forma, uma tentativa de algumas pessoas de se colocarem como, a partir da comida, né, se apropriarem de uma identidade europeia. Então, por exemplo, a gente vai ver aquelas pessoas que falam, não, aqui em casa a gente come macarrão dessa forma porque nós somos italianos, e na verdade são pessoas brasileiras. Eu acho que essa é uma discussão que está bem, assim, acalorada recentemente, nessa questão da identidade brasileira mesmo, né? Então, eu fiquei pensando nessa questão da miscigenação em relação à comida e enfim, para que essa tese não seja enterrada, qual é a quantidade de intensidade e de desejo que precisa existir de que isso ocorra, sabe? Porque a gente vê também esse movimento de não somos, né, somos aqui através da nossa origem aqui, suposta origem europeia e tal. Então eu fiquei pensando também assim, o quanto que a miscigenação ela precisa ser desejada, porque eu acho que muitos de nós a gente consegue enxergar a beleza e a riqueza, né, da diversidade, mas eu acho que ainda existe muito essa falta de vontade mesmo, de reconhecer isso, sabe? Fiquei pensando um pouco nisso, assim. Ô, Carol, você foi falando, eu fiquei pensando uma parada. Cara, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, tem uma certa preocupação disso, né? Negar a miscigenação, será que não pode levar a gente num contexto de aumento do fascismo no mundo, considerando esse contexto, fascismo, intolerância, tereri, tororó, esse contexto, a uma coisa quase eugenista de volta, né? Porque a questão eu entendo a crítica do Dória, eu não acho que ele tenha deslizes racistas aí, não, eu não vi isso, vamos ver ao longo do livro, mais profundamente a gente identifica isso, né? Mas isso em mãos erradas, né? Só fico pensando nessa teoria em mãos erradas, né? Se isso não pode gerar um contexto meio purista, meio eugênico, faz, não, você tá vendo? Quem fez esse país fomos nós, né? Os descendentes de europeus, por exemplo, né? Fico pensando um pouco nisso, né? Quero comentar o Dani, quero comentar a Bela também, mas o Thiago levantou a mão, vou girar a fala. Vai, Thiago. Uma coisa que eu fico pensando aí nesse papo inicial da gente aí, assim, essa ideia do mito, né, que o Dória coloca, que o Cadória coloca, eu acho que, de certa maneira, ela critica essa ideia de miscigenação sem conflito, sabe? Essa ideia de miscigenação que ela tem 3 matrizes étnicas, mas se a gente for olhar no detalhe étnico, a matriz ameríndia ela é repleta de etnias, são várias etnias que elas convivem aí há muitos anos, né, antes do europeu chegar no continente.
e convivem no sentido de ter conflito, de ter questões de linguagem muito importantes, né, de culturas muito diferentes. Então, ele mesmo fala, até em algum ponto, de nações do milho e nações da mandioca, né? Você teria nações mais para dentro do continente que são ligadas ao milho e mais no litoral do continente ligadas à mandioca. E a própria matriz africana, a gente está falando de um continente. Então, assim, se a gente coloca esses três recortes no mito de origem, é porque sempre quando você tem uma ideia de origem, né, uma tradição, você tem que ter uma narrativa que sustente. Não existe tradição que não seja inventada. Sabe? De certa maneira, essa tradição ela teve que ser construída para uma ideia de nação. Porque se a gente for pensar mesmo na comida nacional, comida brasileira, essa nação ela não tá formada, né? Você tem pessoas locais, culturas locais que estão lutando contra a cultura envolvente até hoje, sabe? Essa cultura envolvente europeia, né? Ela desde 1500 está aí lutando e matando e dizimando e desterritorializando e matando culturas, matando epistemologias, matando formas de ser e modos de vida. Então, acho que quando o Dória fala em mito, eu acho que ele está fazendo uma crítica a essa miscigenação sem conflito, né? Eu percebo muito por essa aí. E essa ideia de narrativa que ele coloca depois na entrevista, me parece também como observar que isso é uma narrativa construída, né? Essa construção narrativa. Eu penso um pouco por aí também. Acho que isso que você coloca, Thiago, tem muita sintonia com o argumento da Bela, né? Nesse sentido de que talvez ele não esteja negando uma miscigenação, né? Mas matizando isso em relação às contribuições que cada uma deram e puderam dar, né? Problematizando, né? Exato, total. E, Dani, tem uma coisa disso que você coloca que eu acho que aí ele cai numa roubada terrível. Eu não sei, assim, não sei como vocês leem isso, eu não sei o quanto vocês já acessaram essa crítica, mas assim, ó, é isso, né? Então, primeiro, né? Ele é um polemista, né? Então, ele gosta dessa prática meio polemista, ele falando e tal, ele é meio polemista. Então, acho que tem algumas coisas ali que é pelo gosto da polêmica, mas assim, ó, essa sensação de que ele vai tirando, vai desmontando o mito, a narrativa, e não põe outra coisa no lugar, né? Ele chega no lugar, né? Ele cai nessa coisa de cozinha de ingrediente. Que particularmente, assim, cara, a Thalita, que é essa menina que da Unicamp, que acabou de defender a tese dela, ela estudou dois povos indígenas e estudou dois chefes. Eu não sei se é o mesmo chefe, porque o dado é anonimizado, né? Então você não dá para saber de quem Ali, exatamente. desculpa, mas só para eu entender, o que é essa cozinha de ingrediente, assim? Como é que é essa visão? É assim, ó, tipo, a gente vai reconstruir, assim, isso tem um debate profundo, amplo, se alguém quiser me ajudar também, me ajuda, mas a ideia de cozinha de ingrediente é tipo assim, ó, a gente pode reconstruir um pouco essa ideia de ingredientes nacionais, de coisas de origem, do negócio brasileiro de fato, a partir de alguns ingredientes que a gente vai resgatar. Então, por exemplo, o açaí não, o palmito Jussara, pode ser pensado um ingrediente. E aí tem todo um movimento gastronômico de criação em torno desse ingrediente. Isso pode produzir coisas muito legais. Mas a crítica que a Thalita fala é, que é o seguinte, porra, crítica de ingredientes, você desterritorializa aquilo, né? E o território que sai aquilo, as pessoas que vivem daquilo, os saberes que produziram esses ingredientes e tal. Então, ele meio que vai tentando responder, pondo algumas coisas, meio que constatando que não dá muito para falar numa cozinha brasileira. É por isso que o Thiago coloca, né? Tipo assim, pensa, dentro de cada matriz você tem uma complexidade imensa. Então, como é que a gente faz uma síntese disso, né? Quando a gente pega historicamente alguns ingredientes e vê que, na verdade, eles são, muitos deles, né, fruto da trazida dos portugueses,
Mas ele fala uma coisa que é interessante, que eu acho que aí eu acho que é interessante, que é o seguinte: é claro que existem hábitos regionais, mas que não. Posso, Thiago? Posso mandar o texto dela sim. Tanto a tese quanto tem textos dela de divulgação científica muito bons, inclusive. Eu vou socializar. O que ele vai falar assim, ou seja, existe uma crítica dele às regiões sociogeográficas lá do IBGE, né? Mas dá para pensar regiões que não estão respeitando isso. Por exemplo, a ideia de Paulistânia é um exemplo disso. Então, claramente existe uma cultura alimentar na Paulistânia. Claramente existe uma alimentação, uma cultura alimentar caiçara, uma cultura alimentar amazônica. Então, talvez a gente precise criar outras classificações para conseguir enquadrar isso de alimentação brasileira. Mas, assim, ele desiste da ideia de que seja possível fazer uma síntese, né? Não sei se vocês entenderam de outra forma isso. É que eu acho que ele um pouco do que ele quer dessa cozinha de ingrediente é desmontar o mito. Eu acho que ele desmonta o mito como algo sem conflito, de fato, e eu também acho que ele traz, apesar dele criticar muita coisa e não trazer uma solução até agora, né, o que ele traz é aquela possibilidade de visão do país como um território de manchas de ingredientes, né, para que a gente valorize os ingredientes ali de cada região, mas tem essa discussão que isso também pode ser uma cilada se não olhada com muito cuidado, né? E eu acho que ele também traz várias narrativas históricas ali durante toda a construção do texto que mostram que, na verdade, tivemos muitas contribuições de várias... Teve a miscigenação, eu acho que faz parte, mas não, eu não acho que ele defende, por exemplo, que foi só a... Putz, me perdi aqui um pouco, gente, peraí. Não, eu entendi a lógica. Tipo assim, ele não defende que foi só uma contribuição europeia, né? Que existe a participação de outras matrizes, né? Tem uma coisa das relações de poder também, né? Do que é exatamente, do que se permite decantar, né? E entrar nesse mito nacional, assim, né? O próprio negócio da feijoada que ficou na minha cabeça, assim, muito. Mas ele fala que é uma coisa que, de certa forma, permitiu pacificar as tensões, né? De raça, para que a gente aceitasse que isso foi uma contribuição dos negros escravizados para a nossa cultura, etc. Então, Sob que condições um negro escravizado contribui para uma culinária, né? É assim, como que você analisa a contribuição de uma pessoa que está escravizada? Aí a gente entra no papo da Carol, né? Qual a intencionalidade disso, né? Então, eu acho que é um pouco por aí também a crítica dele. Agora, uma coisa que me intriga muito é essa diferenciação entre culinária e gastronomia, né? Isso está colocado na análise que o Alisson colocou, né? E acho que isso é importante para a gente pensar, porque culinária é uma coisa e gastronomia já é um outro momento histórico, sabe? A culinária, acho que diz sobre um saber popular, um saber tácito, né? Um saber que está ali no cotidiano, que se aproveita das condições ambientais, da oferta que a natureza tem. E a gastronomia já está falando sobre um mercado, já está falando sobre uma construção voltada para cidades, né? Para cidades que estão crescentes, né? Para um mundo de trabalho. Então, acho que essa diferenciação é importante para a gente, uma chave importante para a gente pensar culinária ou gastronomia. E a cozinha isoneira, que está no título, né? Escrito sobre a cozinha isoneira. Esse isoneiro aí é uma coisa que me remete à Aquarela do Brasil, não sei se ele... Mulato Isoneiro, né? Me fugiu agora o nome do... Ari Barroso. Do Ari Barroso, justamente. O Thiago, total, olha o que ele fala aqui dessa expressão, né? Eu até anotei aqui porque eu fiquei pensando, e se alguém colocar a questão do isoneiro, né? Eu achei difícil de definir o isoneiro. Mas ele fala assim, né? A expressão cozinha isoneira
que compõe o subtítulo desse livro merece uma explicação. Apesar de pouco utilizado, o adjetivo insoneiro foi imortalizado em Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, canção que até hoje nos toca pelo seu modo de expressão de brasilidade. E aí ele explica, né? Sugere o que é manhoso, enredador, além de enganador. Desse modo, pareceu-me apropriado para indicar o que fala ao paladar de maneira envolvente, esperta, porém cheia de aspectos claros e escuros. Algo nessa cozinha nos é absolutamente familiar, sensível, mas difícil de definir. Justamente. Total, é uma referência direta ao Ari Barroso. Justamente. Essa coisa meio mandingada, né? Que é meio mandinga, meio barroca, né? Não sei. Total. Eu preciso reler o texto, eu não consegui. Já li, já tem um tempo, mas eu quero. Hoje foi muito corrido, assim, eu quase não consigo chegar. Mas eu quero reler para poder participar melhor aqui com vocês também, Alisson. Boa, boa. Teremos tempo. E aí, pessoal, alguém quer colocar alguma outra contribuição? Como estamos aí? Temos ainda, considerando o nosso planejamento, 10 minutos. É interessante pensar também, já que ninguém está falando, eu vou falar uma coisa que me ocorreu, pensar um movimento que, na gastronomia, né, a coisa do ingrediente ela está muito valorizada hoje em dia, né? Acho que a última, não sei se é a última, mas assim, uma coisa muito importante para a cozinha atual na gastronomia é o ingrediente, né? Essa ideia de voltar ao ingrediente, quase essa busca pelo primordial, né? Também existe uma fantasia, uma romantização muito grande disso. Então, de certa maneira, quando a gente pensa no ingrediente, a gente pensa numa cultura, sabe? Existem teorias que colocam a Amazônia, por exemplo, como uma construção humana, um jardim indígena, né? Muito mais do que uma coisa, uma condição ambiental onde os povos foram se adequando. Pelo contrário, você tem teses que dizem que aquilo ali foi uma construção humana, que não é à toa, né? Foi um cultivo mesmo. Então, eu acho que dá para a gente pensar por aí também, né? Esses discursos eles vão sendo atualizados, eles vão sendo ressignificados de acordo com o olhar de hoje também. A própria crítica à miscigenação parte daí também, porque, em certo momento, a miscigenação, a gente não tinha alcançado essa crítica. É recente essa crítica à ideia de miscigenação como uma coisa que não explica o nosso povo, né? Carol? Eu estava ouvindo o Thiago e eu acho que nessa questão do ingrediente tem também uma outra camada que eu acho que é muito do nosso tempo, que é a questão também da própria propaganda mesmo, né? Então, a forma com que a gente vê os ingredientes hoje em dia, muitas vezes como um produto, né? Que precisa ser, que entra dentro da dinâmica também de oferta e demanda, e de escassez, e de supervalorizar um certo ingrediente, forçando uma escassez, ou até criando ali, né, o famoso storytelling, né, em cima de algum ingrediente que até pouco tempo fazia parte, às vezes, da comida do dia a dia, né, de algumas pessoas, e você tira aquele ingrediente daquele contexto e através de uma história criada ali, né, se a gente pensar em restaurantes aí, de um ambiente, né, toda uma história mesmo, né, que é criada com a intenção, aí de novo a reflexão sobre a intenção, do que a gente quer, né, então assim, o que estamos querendo para esse ingrediente? Estamos querendo fortalecer uma cultura local? Estamos pensando, né, ou a gente está querendo tirar ele do contexto original dele e criar toda uma história para que ele possa ser vendido mais caro, né? Eu penso muito na polêmica que rolou um tempo atrás sobre o camarão, né? Eu não lembro
eu não vou lembrar, gente, mas talvez alguém lembre quem que estava comendo camarão num assentamento e... O Wagner Moura. Wagner Moura. E a enxurrada de críticas que ele recebeu, porque o camarão é uma comida de elite, né? E ele vira público para meio que explicar que, calma aí, sabe, o camarão... Então, eu acho que isso é um ponto também, assim, acho que talvez ao longo do livro esse seja um recorte que a gente possa sempre fazer essa quase que uma tradução com relação ao tempo que a gente vive hoje, né? Eu acho que é uma coisa que vai ser bem legal, assim, da gente ver. Carol, a gente pode pensar em alguns exemplos disso que você está falando, né? O primeiro que me vem à mente não é nem de um chefe espertinho, porque tem os chefes espertinhos. Mas assim, que é o caso daquele suco do bem. Você lembra dessa história? Sim. Que a gente comprou aquilo por anos, né? Tipo, assim, eu demorei, assim, hoje em dia a gente já tá mais esperto, né? Quando começa com muita história, você já fica com o pé atrás, né? Mas assim, quando veio essa polêmica do suco do bem, eu falei, meu Deus, que gente safada. E tipo assim, eles comprando a laranja do agronegócio e na caixa do suco lá a história do seu João, da fazenda, piriri, pororó, né? Tipo assim, que é o mesmo, que é uma coisa parecida que essa coisa de cozinha afetiva cai às vezes, né? Também uma coisa meio parecida. Mas tem uma outra coisa também, né? Que é o lance do, por exemplo, a própria Thalita, ela denuncia isso no texto dela de uma maneira muito qualificada, assim, uma pesquisa etnográfica muito bem feita, cuidadosa. Ela é chefe de cozinha, então conhece o métier profissional, ela conhece o lado acadêmico e o lado profissional, trabalhou muitos anos em cozinha. Ela conta no começo do texto, né? E aí ela fala disso, né? Dos chefes que chegam, e aí, tipo assim, é doido, porque o Dória vacila nisso também, porque eu já vi ele falando em. Mas tudo bem também, né? Não é um santo, né? Um teórico, né? Mas ele vacila numa coisa de tipo assim. Eu já vi ele falando sobre os bandeirantes modernos sem problematizar. Parece que ele tá elogiando. Você fala assim, mas pera lá. Você tá chamando essas pessoas de bandeirante moderno. Será que esse cara acessa, por exemplo, a crítica negra a isso? Tipo assim, soa até engraçado, né? E a Thalita retoma isso, mas de um jeito crítico, né? E vai falar, por exemplo, desses chefes que vão em comunidades tradicionais e chegam oferecendo presentes, oferecendo benefícios, oferecendo coisas. Dali a pouco, por exemplo, tem o caso de um povo que ela cita lá e de um chefe em específico que as lideranças daquela etnia precisaram ir a público denunciar que a figura estava tentando patentear um determinado produto, um determinado ingrediente, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que essa é uma questão que a gente vai precisar se aprofundar de fato, e fazer essas atualizações que você está falando para a gente conseguindo contextualizar isso numa coisa que tenha mais a ver com a nossa alimentação também, né? Porque às vezes ele fica num plano muito histórico e tal, né? A lógica do consumo, né? As nossas relações mediadas por uma lógica de consumo, e quando a gente olha para um momento histórico, né, você tem que ter fazer esse disclaimer, né? Como assim? Porque se você pensar assim num ingrediente por si só, sabe, você não vai ter uma dimensão do que é aquele ingrediente no contexto de como ele foi produzido, qual o uso ritual que ele teve, sabe, a importância da mandioca, por exemplo, né, que é muito explorada. Inclusive o Alex Atala, né, ele lançou um livro sobre a mandioca, né, que ele trabalha, na verdade ele organiza, uma série de autores trabalham junto com ele nesse texto, assim, como que um chefe de cozinha ele precisa beber nessa fonte e produzir um conhecimento para poder também justificar a cozinha dele, né? Dar um selo para a cozinha dele. Tem pesquisa, aqui tem labor, né? Eu conheço os povos originais, assim, tem todo um discurso que é puramente lógica do consumo, sabe? Se sustenta por uma lógica de consumo clássica, né? Acho que é importante a gente pensar por aí, Carol.
Ai, não sei Diga, se vai ser Júlia. muito simplista, assim, mas o que eu consigo relacionar com tudo isso é que tudo isso acontece, né? Essas pessoas que têm que se justificar e ir aí a outras tradições, porque às vezes a gente mesmo perdeu as nossas raízes e não tem mais a referência de comida, né? Que seria a tradição, às vezes, da nossa família, às vezes da nossa terra. E, por exemplo, aqui eu acho que a gente perdeu muito essa conexão com a terra, que realmente mostra os ingredientes que vão nascer ali em determinada região, que aqui na minha região nasce um, de vocês nasce outro, né? Então, sempre que eu encontro, por exemplo, um mateiro, aqui na minha cidade tem um senhorzinho que vende caldo de cana. E ele planta a cana na casa dele, ele tem tipo uma agroflorestinha ali, ele dá abacate, sabe? Ele vê você, ele dá o abacate. E quando eu vejo ele, eu penso assim, meu, isso é comida daqui, né? O ingrediente nesse sentido, né? Aquilo que vem mesmo do lugar que eu tô. E o Brasil é um país tão gigante que se difere muito nesse sentido. E até um ponto da gente não saber mais o que nasce, né, na nossa região, assim. De não ter mais esse conhecimento, a gente vai no mercado, tem tudo, né? A maioria das pessoas vão no mercado, não vão nas feiras para ver o que está na estação, o que é, né, a comida daquele, não só daquele lugar, mas daquela época também, né? Então, as reflexões que me vêm são um pouco assim, né? De tudo isso que a gente está falando e como isso foi dado da perda da conexão com a mão na terra mesmo, né? Da gente poder plantar a nossa comida, ter acesso, né, a essa terra também. Não é simplista essa reflexão, Júlio. Eu acho importantíssima. Sabe, toda tradição ela tem uma data de início, né? Ela sempre foi inventada. Quando a gente pensa, acho que um exercício legal para gente é pensar nas outras tradições. Quando você vai olhar, a tradição italiana, pô, você vai ver lá, ó, o tomate italiano, ele é americano. A massa é asiática, sabe? Então, assim, tudo tem uma construção, sabe? A esfirra árabe é inventada por um português, né? Então, sabe, assim, nós vivemos um mundo que ele já é globalizado há muito tempo. Mas como que é essa globalização, né? Existe uma apropriação, né? Durante um grande tempo, se achava que o caju era indiano, sabe? Na verdade, ele é o maior produtor de caju na Índia, né? Naquela região lá. Então, assim, veio daqui, né? Mas a coisa já está girando há muito tempo, sabe? Agora, a desterritorialização é muito forte. A gente não conhece o nosso território, então qualquer comida cria raiz aqui. A nossa tradição passa muito pelo leite moça, né? Se a gente for pensar, né? O Dória fala muito disso, né? A tradição da doceria brasileira, ela foi suplantada pelo leite moça, né? Nestlé. É um projeto isso. O símbolo, né, da tradição da família brasileira, né, que é a família margarina, não era? Então, por muito tempo a gente acreditou, eu quando era criança acreditava que era isso. E Coca-Cola na mesa. É isso que chegava. Não importa o cardápio, tem Coca-Cola na mesa. Sim. Um pouco isso. Ô, Júlia, eu fiquei pensando também quando você falava nessa perda de referência, né? Numa coisa que também eu acho que a gente vai poder retomar bem mais fortemente no próximo encontro, que é essa perda ou na verdade, esse apagamento, na verdade, né? Porque assim, muitas das vezes não é perda quando você nunca teve, né? De referências das matrizes também, né? Então, por exemplo, e eu acho que isso pode gerar um movimento meio saudosista, que gera uma outra narrativa também, que é meio, não sei se a palavra é saudosista, mas deixa eu dar um exemplo mais claro que eu quero dizer. Por exemplo, eu sou uma pessoa preta. Sou uma pessoa preta, mas eu não fui educado como um homem preto. Minha família não tem todo mundo preto, mas ninguém fica falando disso. Não é um tema na minha família. Isso é muito típico de famílias de classe média baixa, de famílias pobres, pardas, né? Então, eu nunca pensei que a minha tradição fosse uma tradição
indígena, né? Não pensava nisso, pensava, sou pardo, pensava de um jeito meio simples. À medida que, né, você vai ficando mais velho, vai criando mais repertório, mais referências e conversando com os outros no mundo, eu fui me dando conta disso, né? Que, enfim, sou um homem preto e comecei a fazer um exercício de tentar, pô, o que é a culinária preta, né? E aí eu percebo um movimento amplo também em relação às culinárias, sobretudo, né, indígena e afrocentrada, afro, né, de origem africana, de uma busca por essa conexão, né? Então, que em alguma medida eu percebo assim um pouco também uma coisa um pouco artificial, sabe? Uma coisa que ótimo procurar isso por uma coisa que você está explorando, tentando vindo a conhecer e tal, mas assim, acho que pode se embutir até uma certa moral nisso, sabe? Tipo assim, é, uma certa valoração positiva que é menos culinária e gastronômica e mais ideológica, sabe? Eu penso que essa perda de referência, esse apagamento, ele gera como efeito também para nós nesse tempo essa coisa de uma busca por uma conexão que tem uma certa dimensão disso que, a mim, pelo menos, me soa um pouco artificial. Fiquei pensando nisso. O Alisson, ele fala disso no texto, né, quando ele fala que tem um movimento de celebração da culinária brasileira e, ao mesmo tempo, né, as pesquisas indicam que o hábito de se consumir culinária tipicamente nacional no âmbito doméstico, ele está desaparecendo. Total, Alexandre. Não me lembrava desse trecho, mas sim. E esses dados são meio chocantes, não são? Tipo assim, o percentual lá tem um ou outro, mas assim, é muito inexpressivo, né? Aquelas preparações. Ainda que também tem que pensar que método que se usou para fazer e tal, tem que olhar com mais cuidado. Mas assim, eu achei chocante os números desse contexto que ele mostra aí. Cara, e aí eu fico pensando hoje em dia, né, como o algoritmo, né, as redes sociais, eles têm influenciado a nossa forma de comer, os ingredientes que a gente usa, né? Poxa, né, minha mãe, né, uma pessoa humilde do interior aqui de Minas, cheguei lá em casa esse tempo atrás, assim, né? Ela falando de pistache comigo, né? Pô, minha mãe, sem rede social, ela nunca teria visto na vida dela algo sobre pistache, né? Que tá aí, né? Foi algo também que foi colocado, né, pra gente aí, né? Um negócio que surgiu aí dos últimos 2, 3 anos, uma onda disso, né? São os movimentos do mercado, né, Alexandre? Tem um lobby muito forte, né? O pistache é uma produção americana, né? Muito grande. Com certeza. Tem uma... A América do Norte produz muito pistache, tem que colocar esse pistache em algum lugar. Cara, tem tudo de pistache hoje, né? Se você quiser, qualquer produto você tem sabor pistache hoje em dia. É uma loucura isso, né? Rolou com o ninho, né? Com a Nutella. Pois é. Pistache é o novo Nutella. Morango do amor. E aí, só para encerrar aí minha fala, tipo, pensando, né, no texto, né, no que ele vai falando, não tem como não pensar nas relações de poder, né, quando eu acho que ele traz esse exemplo da miscigenação para a gente pensar que isso não se deu de forma harmoniosa, né, que quem detinha o poder, né, de político, né, intelectual da época, vamos dizer assim, se sobressai, né, nesse jogo aí. E enquanto alguns outros grupos, eles vão sendo excluídos, né? E existe esse mito de que tudo, né, se deu harmoniosamente, né? Nos livros didáticos que eu trabalho com a molecada, sempre tem isso aí, né? As contribuições, né? Dos imigrantes, né? Tá lá o italiano, aí tem uma foto de uma pizza, né? Não que não faça parte, né? Do nosso cotidiano, né? Mas assim, você percebe que tem isso aí, né? De trazer não trazer que isso se deu muito através do conflito, né? Então, se a gente for pensar a miscigenação aqui no Brasil, né, de raças, né, ela se dá através de estupros, né? Estupros de grupos, né, indígenas,
de grupos, né, de mulheres pretas, né? Então, eu acho que quando ele traz esse texto aí da miscigenação, nessa abordagem do Gilberto Freire, é isso que ele quer dizer. E realmente algo que eu não tinha pensado, que você falou lá no início, Alisson, é a questão de definir o que é gastronomia, culinária, cozinha, né? E eu acho que esse texto também nos faz refletir, né, sobre o que é ser brasileiro, né? A identidade nacional, né? Como a gente está buscando símbolos para definir, né? Né? E aí pensa na dimensão desse território gigantesco, né? Que é o território brasileiro, né? De uma diversidade natural, paisagística gigante, né? Então, é, ele fala das regiões, né? E região é um conceito complicado, né? Porque delimita, mas ao mesmo tempo agrega aquilo que é parecido, né? Então, nos faz pensar muita coisa, né? Muito bom isso, Alexandre. Alisson, é uma coisa que me ocorre também, só para não deixar passar, é que quando a gente fala de miscigenação, de uma cozinha que tem colaboração de vários povos, né? É engraçado porque a noção da técnica está sempre do lado europeu e a noção do ingrediente está do lado indígena, e quem faz a comida é o preto, sabe? O trabalho é negro, o ingrediente é ameríndio, e a técnica, é o primado da técnica, a coisa mais sofisticada da coisa, da culinária é europeia, a técnica é europeia. Gente, vamos pensar, uma coisa que é uma despropriação muito grande, é a gente, como brasileiro, não saber as técnicas de trabalho com o milho, com a mandioca, sabe? A técnica de labor do ingrediente, sabe? Tem muita gente que come a tapioca e não sabe que vem da mandioca, sabe? Não sabe fazer a mandioca, não sabe fazer a tapioca do zero, sabe? Não sabe que aquilo ali é fruto do labor da mandioca. Então, isso é muito epistemicídio, né? Dá para dizer que é um epistemicídio. Alguém esses dias eu li alguma coisa na internet muito rapidamente e fala justamente essa questão da técnica aí, né? E relacionando a feijoada, né? Alguns pratos de origem africana, né? Que justamente isso que você falou, que, tipo, que não, como se não existisse técnica, né? Para esses grupos, né? São povos sem técnica. Ô Alexandre, isso que você falou eu acho que é muito doido e faz sintonia com, acho que com o convite que a Carol fez agora da gente pensar isso, pensar esse texto também pensando no nosso contexto em alguma medida, né? Eu acho que a gente está vivendo em alguma medida uma reflexão agora, claro, né? Isso pode estar na minha bolha. Difícil também dizer isso de forma mais ampla, mas curiosamente hoje eu vi uma entrevista do Zé Dirceu, né? O antigo lá, ministro do Lula 1 lá e tal, né? Que é uma figura que tem uma incidência na política nacional importante, uma figura que eu acho que ele tem contribuições importantes para fazer, com todas as vírgulas possíveis também. Mas ele falando disso, né? Desse desejo de um novo Brasil, né? E aí tem várias coisas que aconteceram recentemente, né? Eu acho que esse desencontro que começa lá em junho de 2013, se intensifica com o golpe, com a polarização, esse monte de coisa, esse Brasil dividido e as pessoas olhando, né? Eu acho que ambas as parcelas estão olhando e pensando sobre isso, sobre ser brasileiro, o que é ser brasileiro, e sim, eu acho que esse texto está falando muito sobre identidade nacional, eu também leio ele nessa chave. E acho que a gente está fazendo um movimento parecido em relação a isso. Não sei posicionar se no mesmo sentido que foi a Semana de Arte 22, não sei se é tão criativo assim e tal, não sei. Mas eu acho que a questão da identidade nacional está em questão. Acho que o Lula tensiona isso um pouco também, nessa treta com o Trump aí, acho que tem questões, né? E preciso lembrar que já passamos 15 minutos do horário. Então, acho que eu queria aproveitar essa fala do Thiago, né, falando dessa contribuição, é uma síntese boa, né, que o Dória faz também, né, dessa contribuição dos indígenas a partir dos ingredientes, dos negros a partir do fazer culinário, né,
e os brancos a partir da técnica, né, os europeus a partir da técnica, para a gente encerrar e encaminhar o nosso combinado da semana que vem. Por que eu acho que essa síntese que o Thiago traz é boa? Porque a minha proposta é que a gente tente concentrar nosso debate da semana que vem, ainda no primeiro capítulo, a partir da página 51. Deixa eu abrir aqui. Ô, Regina, pera lá rapidinho. Deixa eu só aproveitar aqui que você se colocou para dizer o seguinte: seja bem-vinda. Se você puder, quiser, tiver disposição, você podia se apresentar para a gente rapidinho? A gente fez isso antes de você chegar. E aí, depois que você se apresentar, eu retomo aqui a coisa da leitura da semana que vem. Bom, imagino que ela esteja digitando. Então, vou continuar aqui, já eu leio o que ela mandar. Então, desculpa, estava com o fone fechado. Desculpa, gente. Boa noite. Eu estou no escuro, mas faz escuro, mas eu canto, tudo bem. Eu adorei, parabéns. Eu sou Regina, sou nutricionista, estou aqui em Minas Gerais. Eu trabalho aqui na empresa de extensão rural de Minas Gerais, Emater Minas Gerais. E eu trabalho, inclusive, com os povos e comunidades tradicionais, né? E no meu mestrado, que foi em extensão rural, eu trabalhei um pouco essa questão da comida, né? E acho que esse livro não tive a oportunidade de ler, mas vou esforçar para conseguir ler algumas páginas para o próximo evento, mas foi próxima semana, mas foi muito bacana, Alisson, assim, adorei quando eu vi, falei, poxa, que coisa boa poder estar encontrando com pessoas que estão discutindo essa questão. Adorei, assim, esses paralelos que fizeram, essa discussão, né, aqui, o termo cozinha de ingrediente, que também foi uma novidade, eu gostei de saber um pouco mais. E é isso. Muito obrigada pelo espaço, viu, Alisson? Parabéns mesmo. Desculpa não ligar a câmera, mas é porque eu estou num momento de reduzir luzes por causa da minha insônia. Fica tranquila. A Regina tem uma coisa muito legal, que quando eu conheci ela, no contexto do Conselho de Nutricionistas de Minas, ela fez uma defesa sobre os alimentos artesanais, que eu nunca me esqueço, Regina. Eu sempre conto dessa história e do argumento que você fez, que aquela fala foi extremamente educativa para mim, para eu entender várias nuances desse dilema entre a fiscalização sanitária e a produção artesanal, né? Ah, bacana. Que bom que eu contribuí de alguma forma. Obrigada. Sim. Bom, pessoal, então, ó, a proposta na semana que vem é a gente retomar, então, a partir da página 51, e o que tem na página 51? Na página 5, a partir da página 51, ele começa a trazer as heranças das etnias, né? Ele vai fazendo, e aí o texto fica muito mais fluido, eu sinto, a partir daqui. E aí a ideia é eu acho que faz muito sentido retomar a partir dessa síntese que o Thiago fez, abrir com ela, e aí a gente cai mais detidamente nesse argumento das contribuições dessas matrizes éticas, nos problemas, nos dilemas, né? O Alexandre trouxe uma coisa aí bem importante dessa coisa da questão política, da relação política, né? Que se deu nesse processo de miscigenação. E aí eu acho que dá para a gente aprofundar mais isso e aí tentar encerrar esse primeiro ensaio na semana que vem. O que vocês acham? Maravilha. Acho perfeito. Fechou. Gente, é isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa final aí? Ou podemos encerrar? Você disse que ia voar, né? Eu vou mesmo. Rapidinho. Porra, e outra, à medida que a gente for... E hoje eu senti que várias pessoas que tinham se inscrito, mais de 10 pessoas mandaram mensagem, todas muito atenciosas e tal, dizendo, cara, hoje eu não consigo, mas quero na próxima. Então, acho que vão chegando mais pessoas também. E é legal também que a gente vai identificando, por exemplo, as afinidades comuns, né? O que interessa a cada um, e aí vai ficando... Eu acho que a tendência é que seja massa. Eu adorei hoje. Obrigado a todo mundo, gente. E, enfim, se alguém quiser dizer mais alguma coisa aí, tá aberto aqui.
Valeu demais, Alice. Obrigadão mesmo por esse convite. Obrigada, gente. Gente, eu adorei ouvir vocês. Boa noite. Boa noite, Kissila. Boa noite, pessoal. Falou, Alexandre. É Valeu, nóis. gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Até a próxima. Foi muito bom. Beijo, meu querido. Tchau, gente. Até semana que vem. Falou, Dani. Até semana que vem.